Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de medidas na área das florestas, que o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática terá a oportunidade de apresentar em maior detalhe no final do briefing, entre as quais se destacam o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, um documento no qual participam todos os agentes e que tem como objetivo concretizar a visão de um Portugal protegido de incêndios rurais graves, estabelecendo uma estratégia a que se associam programas de ação de níveis nacional e regionais, com a definição anual dos necessários objetivos e indicadores. O Programa de Transformação da Paisagem, através do qual se procura tornar os territórios de floresta vulneráveis mais resilientes ao risco de incêndio, promovendo uma alteração estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos. Integra-se neste âmbito o Programa Emparcelar para Ordenar, também hoje aprovado, com vista a aumentar a dimensão física e económica dos prédios rústicos nos territórios vulneráveis. O Decreto-Lei que aprova o regime jurídico da reconversão da paisagem, prevendo os programas de reordenamento e gestão da paisagem e as áreas integradas de gestão da paisagem. O Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras de Monchique e Silves, que define as diretrizes de planeamento e de gestão, as áreas e as ações prioritárias de intervenção e o sistema de monitorização. O Decreto-Lei que altera o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais, às equipas e às brigadas de sapadores florestais no território continental. O projeto visa estabelecer coerência entre a atividade exercida pelas equipas de sapadores florestais e as medidas e ações de proteção e defesa da floresta estabelecidas na estratégia do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E a criação da estrutura de missão para o conhecimento do território, com o objetivo de garantir a expansão a todo o território nacional do Sistema de Informação Cadastral Simplificada. Foi ainda aprovado o Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Este plano constitui o principal instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década, rumo a um futuro neutro em carbono, estabelecendo metas ambiciosas, mas execuíveis, para o horizonte 2030 e concretizando as políticas e medidas para uma efetiva aplicação das orientações constantes do roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Foi igualmente aprovada, para efeitos de consulta pública, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. A presente estratégia tem como objetivo principal introduzir um elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada enquanto oportunidade estratégica para o país. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Começar então pelas florestas e o Plano Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Este último plano, que já foi tornado público, teve discussão pública, foi hoje aprovado, deixa claro que para haver uma intervenção de fundo com o objetivo de reduzir os grandes incêndios, é preciso mesmo intervir no território a montante, é preciso modificar comportamentos, é preciso saber gerir o risco eficientemente. Portugal tem 6 milhões de hectares de florestas e de matos. E cuidar dos espaços rurais, valorizando-os, obriga a intervir em 1/5 deste mesmo território, ou seja, 1,2 milhões de hectares. Só assim conseguiremos reduzir a área ardida com a ambição que temos, que é reduzi-la para metade em cada ano. Isto obriga a uma intervenção, de facto, de grande fogo e essa intervenção, se quiserem, resumida numa palavra, é a palavra paisagem. Por isso, a aprovação do Programa de Transformação da Paisagem foi hoje tão relevante e, naturalmente, mais relevante será aquilo que lhe suceder. Nós não queremos financiar a plantação de árvores, nós queremos financiar a plantação de árvores, com a certeza criamos condições para que os novos espaços florestados venham a ser geridos. Nós sabemos que temos que transformar com 20 planos esses que vão acontecer nos territórios mais vulneráveis do país, ou seja, onde o risco de incêndio é maior, é aí que temos de facto que transformar a paisagem com exercícios de planeamento que darão depois lugar a ações integradas para a gestão dessa mesma paisagem. O projeto piloto foi hoje aprovado. Hoje já foi aprovado esse primeiro programa de paisagem, Monchique e Silves, nas consequências dos incêndios de 2018. Com esta aprovação fica claro que o método deve ser este e são já identificadas 2 áreas integradas de gestão de paisagem cujo início da intervenção será já este ano.
Dizer ainda também que no plano de que falei no início, Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, fica claro que é uma obrigação, sempre que houver áreas ardidas com mais de 500 hectares, elas terão que ser intervencionadas. Estas áreas ardidas com mais de 500 hectares serão também ações integradas para a gestão de paisagem. Por isso, este foco na transformação da paisagem, no sermos capazes de ter uma paisagem em mosaico, descontínua, sem monoculturas, sem continuidades florestais de grande extensão, que permitem reduzir muito o risco do fogo e também ter uma capacidade maior de nele poder intervir quando ele acontece. Portugal é o primeiro país que no mundo assumiu ser neutro em carbono em 2050. Para ser neutro em carbono em 2050 tem não só que reduzir bastante o que são as suas emissões, como tem também que ter uma capacidade de sequestro de carbono equivalente a essas mesmas emissões. O sequestrador de carbono em Portugal é a floresta e por isso fazia todo sentido, neste mesmo Conselho de Ministros, que foi inicialmente dedicado à floresta, fazer aprovar 2 documentos tão relevantes no domínio da energia e do clima. Um deles foi o PNEC, Plano Nacional de Energia e Clima. Ele é consequência do roteiro para a neutralidade carbónica, pensado há 30 anos, até 2050, e que nestas 3 décadas que medeiam entre o ponto em que estamos e 2050, definiu logo o roteiro que a década de 2030 teria que ser a década mais ambiciosa. E, de facto, a ambição é grande. Reduzir entre 45% a 55% as nossas emissões. Este valor tem como referência o ano 2005, que é o ano em que as emissões em Portugal foram mais elevadas. Vamos no bom caminho. Até 2018 já reduzimos as emissões em 21% e ainda não estão aqui somados os dados provisórios de 2019, recentemente divulgados a semana passada pelo Eurostat, que diz que Portugal reduziu as emissões em 8,5%, mais do dobro da média europeia, num ano em que a economia portuguesa cresceu significativamente mais que essa mesma média da União Europeia. Ou seja, sim, pode e deve criar-se riqueza a partir de uma sociedade cada vez mais neutra em carbono. Também metas do Plano Nacional de Energia e Clima, que de toda a energia utilizada em 2030, 47% terá como fonte renovável, o que significa que 80% da eletricidade que então vier a ser produzida será produzida a partir de fontes renováveis. Mas para garantir uma estratégia completa de descarbonização, na qual a eletrificação é naturalmente fundamental, isso não quer dizer que não continuem a ter que ser utilizados gases na economia e o ideal é que esses gases sejam renováveis. E para eles serem renováveis, de facto, aquele que é o gás renovável, Portugal tem uma maior capacidade de produzir a muito bom custo, é o hidrogênio. E por isso mesmo, como um complemento relevantíssimo daquilo que é o caminho de eletrificação do país, a utilização desses gases renováveis são fundamentais. Complementam a estratégia de eletrificação, reforçam a segurança de abastecimento, reduzem a dependência energética para com o exterior, reduzem as emissões, promovem o crescimento económico e o emprego. Há, de facto, 5 cadeias associadas à produção de hidrogênio verde em Portugal, a partir da água do mar, numa parcela muito significativa, com um grande projeto em Sines, mas não é só deste projeto que falamos quando falamos da estratégia. A eletrificação do gás, a maior eletrificação a partir do hidrogênio da mobilidade, o mesmo para a indústria, o mesmo para a reserva da própria eletricidade que é produzida a partir de fontes renováveis, atribui ao hidrogênio um papel fundamental. Portugal tem, de facto, condições invejáveis para produzir hidrogênio e utilizá-lo no seu próprio país durante uns anos, embora, naturalmente, este projeto tenha um objetivo de exportação. O que é caro na produção do hidrogênio é sempre a energia que é gasta para, a partir de uma molécula de H2O, de água do mar, ser capaz de a transformar ou de isolar o hidrogênio. E o que é caro aqui é sempre a energia, não é, como é óbvio, a água do mar. E com o leilão que lançámos o ano passado, nós obtivemos um recorde do mundo de baixo preço na produção de eletricidade.
Por isso, produzir hidrogênio em Portugal pode de facto ser muito barato. Repito que este é um projeto, ou melhor, esta é uma estratégia que tem um grande projeto, um projeto em Sines, mas que tem muito mais do que esse grande projeto. Esse projeto pretende ter até 2030 a produção de 1 gigawatt para a próxima década e o nosso objetivo é chegar ao dobro a partir de pequenas fontes de produção. Não temos quaisquer dúvidas de que o hidrogênio é mesmo o gás renovável do futuro, o qual a União Europeia anseia que os países apresentem a sua estratégia, e digo bem se dissermos que vamos ser o primeiro país a apresentá-la. Queremos que até 2030 5% do consumo final de hidrogênio seja a gasolina, 5% do hidrogênio no consumo do transporte rodoviário, entre 50 e 100 postos de abastecimento e, para além deste grande projeto, ter outros projetos de menor dimensão que sejam muito, muito relevantes para a descarbonização do país e, em simultâneo, alavancar um grande projeto industrial e provar o seguinte: investir nas políticas de sustentabilidade é investir no crescimento da economia, na criação de emprego e de emprego mais qualificado, na geração de bem-estar, mas fazer tudo isto sem emitir gases carbónicos, fazer tudo isto regenerando recursos, fazer tudo isto cabendo dentro dos limites do sistema terrestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficamos disponíveis para as vossas questões. Boa tarde. Eu tinha duas questões para o Sr. Secretário de Estado. Uma tem a ver com o regime de layoff. Aparentemente, o Presidente da CIP falou hoje numa rádio e disse que havia indicação de que isso poderia avançar, o prolongamento de layoff. Eu queria saber se isso foi discutido no Conselho de Ministros ou não. E queria também perguntar, tivemos aqui uma manifestação de feirantes à porta, eles prometem andar na cidade de Lisboa durante 8 dias. Eu queria saber se já houve alguma tentativa de chegar a diálogo com estas pessoas e, enfim, satisfazer as suas preocupações que têm a ver com o fim das feiras e a falta de rendimento que eles dizem que têm para se sustentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Nenhuma das duas matérias foi objeto do Conselho de Ministros de hoje. No primeiro caso, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade ontem, no debate quinzenal na Assembleia da República, de se pronunciar e, portanto, não há naturalmente nada a acrescentar àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem teve a oportunidade de já transmitir publicamente. No caso dos representantes das empresas de diversão que estiveram hoje a manifestar-se aqui junto ao Palácio da Ajuda, o Governo já teve a oportunidade de os receber no início deste mês. O Sr. Secretário de Estado do Comércio e Serviços e Defesa do Consumidor, disso foi já dada nota pública. O Governo tem acompanhado a situação destes agentes económicos, bem como de toda a economia portuguesa, e acompanha com preocupação as necessidades que se estão a viver e futuramente o Conselho de Ministros dará nota das medidas que vierem a ser aprovadas para este e para outros setores da economia portuguesa que vivem numa situação difícil decorrente da pandemia que estamos a ultrapassar. Olá, muito boa tarde. Susana Martins, da Rádio Renascença. Eu tenho uma questão em relação aos incêndios rurais e florestas. Se há alguma noção, se a limpeza dos meios rurais, a limpeza dos proprietários de terrenos, se está atrasado, se não está atrasado, se vai haver algum tipo de campanha por parte do Governo a breve trecho, tendo em conta que estamos quase a chegar à época de incêndios, junho está já aí, se há algum tipo de campanha nesse sentido. Depois também tenho uma questão em relação a algum tipo de guião para bombeiros, proteção civil, em tempo de Covid, se há algum tipo de sensibilização para os que combatem incêndios no terreno, e em relação à seca, se é preocupante ou não para o verão que aí vem. São estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministro da Ambiente e Ação Climática. Muito obrigado. Do ponto de vista da sensibilização, para além da campanha concreta que é o Portugal Chama, a sensibilização está a ser feita, vai sendo feita. Sabemos bem que temos que essencialmente reduzir o número de ignições, porque é reduzindo o número de ignições e criando condições para uma intervenção imediata que conseguiremos impedir com eficácia a existência de grandes incêndios.
Relativamente à segunda questão que colocou e sobre a influência que o Covid pode ter no tempo que aí vem, nós, numa reunião que tivemos aqui, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, aliás, exatamente aqui no Palácio da Ajuda, apresentámos aquelas que são as medidas para tornar ainda mais robusta a nossa capacidade de resposta. Não havendo nenhuma indicação, porque não há, por parte da Liga dos Bombeiros, da Agência de Proteção Civil Portuguesa, de termos menos meios para combater incêndios, não temos nenhuma indicação nesse sentido, temos que admitir que até lá ela possa vir. E por isso, com todo o cuidado que existem nos grupos de profissionais que irão combater os incêndios, da separação das equipas, por forma a reduzir o risco de contágio, há aqui uma aposta muito clara no reforço da vigilância. E por isso a decisão de adquirir, já publicada aliás em Diário da República, 12 drones para criar 12 drones que voam entre 6 a 8 horas, que voam num raio de ação de 100 km e que estarão estacionados 2 a 2 em 6 bases no país, de forma a termos uma cobertura 24 horas por dia da vigilância que vem desses mesmos drones, os meios somados dos sapadores, dos guardas florestais, da GNR, dos vigilantes da natureza, enfim, de outros corpos que não estou agora a ser exaustivo, são cerca de 7.000 pessoas. E são essas 7.000 pessoas que nós vamos ter que organizar para a vigilância, sob um comando único que é da GNR, para podermos então fazer essa vigilância relativamente aos incêndios. Obrigado. Eu a terceira não ouvi. Muito bem, muito bem. Neste momento, os níveis da disponibilidade hídrica melhoraram bastante desde fevereiro até 15 de maio e se nós estivermos em condições, o Governo, de decidir prolongar até ao final deste mês de maio as obrigações que os proprietários têm de cortar o mato nos terrenos, foi precisamente porque, e não há risco zero, longe disso, a umidade que existe no solo e na vegetação nos permitia fazer isso mesmo. Ou seja, é verdade que foi pela situação de pandemia que nos levou a fazer esse adiamento de prazo, mas só o pudemos fazer porque a meteorologia nos ajudou. Boa tarde, era para o Sr. Ministro do Ambiente. Tinha 2 ou 3 perguntas. Mais alto, por favor, eu não consigo bem, ouvir. bem. Se for para mim, mais alto. Uma delas era sobre as praias. O Ministério do Ambiente, esta semana, debater a questão das praias mais pormenorizadamente. E acho que tem havido alguma confusão sobre isto. Não se pode impedir, digamos, o acesso a uma praia como, por exemplo, a Boreal de Sines, a Troia, ou à praia de São João do Estoril. Portanto, eu gostava de saber como é que está isso a acontecer, esse diálogo com as autarquias que têm praias e não sei o quê. Já agora também queria lhe perguntar sobre as medidas ontem anunciadas pela Comissão Europeia sobre biodiversidade e a outra que é do prado ao prato. Gostava de ouvir um comentário do Sr. Ministro sobre isto. É tudo? Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Começo por dizer que um desses 2 temas foi discutido em Conselho de Ministros e não sei se deveríamos falar deles, mas se me permite, com muita brevidade, dizer o seguinte, até porque o das praias, sim, já foi discutido em Conselho de Ministros, não foi no de hoje. O acesso à praia é livre e tem que ser feito com segurança. O risco de contágio numa praia é igual ao de qualquer outro local no espaço público ou nos equipamentos de praia, como um restaurante, em tudo semelhante ao de um restaurante que não está na praia. Não há nenhum risco acrescido. O acesso às praias, repito, é livre. Portugal deve ser dos poucos países do mundo em que todas as praias são públicas, não existem praias privadas em Portugal. E assim será, e assim se manterá, sendo que temos que agir com toda a segurança para inibir o contágio. Por isso foram definidas regras essas que são essencialmente regras de afastamento e regras que prevêem que numa praia não haja mais do que um determinado número de utentes, porque são aqueles que em segurança aí conseguem estar.
As regras de afastamento são de 1,5 metro entre grupos, obviamente não se aplicam a quem está no mesmo grupo. Para as concessões são de 3 metros entre cada toldo ou entre cada colmo. Já agora os guarda-sóis fora das concessões estarão também a 3 metros de distância uns dos outros. No mais, as entradas, as saídas processam-se comumente, tentaremos limitar o estacionamento àquele que é o estacionamento formal. A frequência dos bares e dos apoios de praia é tudo semelhante à das esplanadas que já hoje existem no centro da cidade, não há regras novas. É fundamental dar informação às pessoas para elas poderem escolher. E por isso este código de cores, que nunca foi semáforo algum, este código de cores que é o código de cores das praias, todos sabem o que é uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela e uma bandeira verde numa praia, e é essa informação que nós queremos dar às pessoas. Às que chegam à praia, para poderem fazer a sua opção, porque muitas, infelizmente, não têm acesso a apps que lhe podem dar essa informação, mas, obviamente, também através da divulgação, através dessa mesma app da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, que estará ligada a todas quantas quiserem ligar, das autarquias, das capitanias, para podermos transmitir essa informação o mais cedo possível. Sobre o do prato ao prado, dizer muito simplesmente o seguinte: é muito evidente, e nesse sentido esta crise que ainda estamos a viver demonstra que as cadeias curtas de produção e consumo são fundamentais na nossa economia e na nossa capacidade de estar sempre pronto a satisfazer as necessidades da sociedade. E a perspectiva que está por detrás da iniciativa que teve este nome em português, do prado ao prato, é em toda ela alinhada com esta perspectiva de uma agricultura sustentável, de uma agricultura que se funda na criação de cadeias curtas de produção e consumo. Agora a Antena 1, por videochamada. Boa tarde a todos. Queria dirigir uma questão ao Sr. Ministro do Ambiente e outra ao Sr. Secretário de Estado. Para o Sr. Ministro do Ambiente, ainda sobre este tema das praias, queria perceber como é que vai ser, como é que estas orientações vão ser fiscalizadas. Num documento enviado às autarquias, o Governo diz que devem ser constituídas equipas de informação e segurança para avaliar se as medidas estão a ser postas em prática. Como é que devem ser compostas estas equipas? Para o Sr. Secretário de Estado, gostava de saber por que moldes se vai reger o teletrabalho a partir de junho, vai ser obrigatório o acordo entre trabalhador e entidade patronal, quem é que definiria se a presença do trabalhador no local de trabalho é mesmo necessária? Muito obrigado. Quanto à questão que me coloca, agradeço a sua antecipação, mas será tema do próximo Conselho de Ministros e não deste, e portanto peço-lhe que reserve a sua questão para o briefing da próxima semana, se não se importar, onde serão essas matérias abordadas e onde haverá a oportunidade para fazer todos os esclarecimentos nessa matéria. Quanto às praias, o Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Sassado. Dizer sobre a fiscalização, como o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui no dia em que o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que fixa regras para as praias, nós temos de ser fiscais nós próprios e eu direi que o povo português tem dado uma belíssima prova relativamente a isso. Um exemplo que conheço bem de perto e que tenho acompanhado bem de perto também por responsabilidade política direta tem a ver com os transportes públicos. A ideia das equipas é uma ideia, aliás, que nasce nas câmaras municipais do Algarve. Isto é, a contratação de pessoas, algumas delas com formação na área do turismo, formação que falam várias línguas e que possam dar apoio junto das praias com o objetivo de ajudar a dar informação para preencher esta mesma app, para dar conselhos às pessoas. Essas equipas não têm competências de fiscalização, como é evidente. As competências de fiscalização são as competências das autoridades públicas que o têm. E como já foi dito aqui, o acesso à praia é livre. O amarelo, o verde e o vermelho não significam, o vermelho não significa nenhuma proibição de entrar na praia. Significa que, de facto, as pessoas não devem ir para essa praia quando o sinal vermelho, digamos assim, lhes é mostrado, mas não é nenhuma proibição. O acesso à praia é livre. O que fica claro, e também está na proposta de decreto-lei, que ainda não foi publicado, é que, no caso de haver um incumprimento reiterado, 1, 2, 3 dias seguidos daquilo que é a lotação da própria praia, sob conselho, por razões apenas de saúde pública, essa praia poderá ser encerrada. Quero acreditar que não vamos ter nenhum caso destes durante o próximo verão em Portugal.
Jornal de Negócios. Olá, boa tarde. Queria perguntar em relação aos 2 documentos que foram aprovados. Primeiro o PNEC, perceber qual é que é o investimento que está aqui envolvido e depois também em relação à estratégia para o hidrogénio, também perceber qual é que é o investimento e ainda quando é que prevêem que vá arrancar a produção de hidrogénio e também quando é que Portugal poderá passar a exportar hidrogénio. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos ver, relativamente ao PNEC, não faz sentido falar no montante de investimento, ele não consta do próprio plano. O plano define regras e é dentro deste plano que surgem os outros, onde aí sim se fala em investimento. E no que ao hidrogénio diz respeito, os valores de investimento previstos para a próxima década são de 7 mil milhões de euros. Este investimento será quase exclusivamente privado, cerca de 85% deste valor de investimento é investimento privado. Sabemos que dentro destes 7 mil milhões de euros há um grande projeto, não estando concluído, tenho que dizer o número com uma folga, mas que andará entre os 4 e os 4,5 mil milhões de euros, que é o projeto SINES. Tudo o resto é para a criação de unidades mais pequenas, para o reforço da rede de distribuição. Portugal tem a sorte de ter uma rede de gasodutos recente e nos gasodutos onde hoje é transportado o gás natural, em 70% da extensão desses gasodutos estão também prontos para distribuir hidrogénio. Países no norte da Europa com maior tradição ligada ao transporte de gás, às vezes alguns deles têm mesmo que substituir toda a sua rede quando a rede for de gases renováveis. Nós, como temos uma rede mais nova, ela já está preparada para esta utilização. Obrigado. Não registro mais perguntas, portanto resta-me agradecer a todas e a todos o interesse e desejar boa tarde.